Bom, pessoal, café de hoje aqui com o Mário Lemos. E olha, eu trouxe ele aqui porque é um caso aplicado de inteligência artificial. Muito acontece, o pessoal fala IA e não sei o quê, e faz figurinha, e fala com o chat GPT e tal, mas eu acho que o mais legal é realmente nós entendermos como isso pode ser aplicado e gerar valor para a empresa. E por isso eu conheci o Mário aí e eu acho que ele tem aqui muitas experiências legais para contar para nós, não só da vida de empreendedor, mas principalmente relacionada à aplicação de inteligência artificial. Então, Mário, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui compartilhando um pouco com as pessoas aqui do canal sobre inteligência artificial, empreendedorismo, enfim, sua vida profissional. Mas antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, cara, se apresenta aí para as pessoas, o que que você faz, de onde você veio, enfim, obrigado mais uma vez. Ô, Filipão, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Cara, minha vida, eu sempre fui muito na fronteira ali. Eu sempre fui muito curioso, sempre fui uma pessoa que olha otimista. Acho que isso é bem característica, assim. E, obviamente, minha carreira se conectou com isso. Eu não gosto de ficar naquele operacional do dia a dia. Eu gosto de realmente puxar, esticar as fronteiras das coisas, entender como as coisas funcionam e por aí vai. E minha vida inteira eu fui em desenvolvimento de negócios, eu sempre fui um pouco mais atirado nesse aspecto. Nos últimos 6 anos, eu fiquei ali, nos últimos 10, vai, fez 6 anos de consultoria, eu estava como líder de IoT, depois eu fui para transformação digital dentro da Accenture, uma grande consultoria, fiz de tudo, trabalhei com um monte de indústria. Isso acabou me levando, em certo momento, numa paixão que eu comecei a ter de plataformas de negócios, de mudar modelos de negócio das empresas, a parte mais conectada é com inovação. Ah, Isso me levou a Novartis, eu fui líder de inovação e de business agility, né, de agilidade nos negócios, ali eu costumei esses dois papéis. E fiquei 2 anos e 3 meses na Novartis. E naquele momento, 2023 principalmente, o bichinho de GenAI me picou. Eu estava no South by South, que é um evento grande que tem lá em Austin, nos Estados Unidos, acho que eu digo a meca da inovação, da criatividade, mistura música, filme, parte de tecnologia, é um barato o evento, para explodir a cabeça mesmo. E o evento de 2023 foi exatamente na época que estava lançando o ChatGPT 4. Estava naquele hype, assim, explodindo, né? E só se falava disso. Mas o legal é que falava disso muito numa perspectiva do que iria acontecer. E eu fiquei assim, cara, eu preciso trabalhar nisso. Porque um desafio que a gente tinha muito grande, e eu vi em tudo quanto é indústria, era o tema do tempo que leva para você inovar, para você tirar uma ideia do papel. Isso era um negócio que me incomodava profundamente. Geralmente a empresa demora mais de um ano para tirar uma ideia do papel. Falando de empresas médias, grandes, de tudo quanto é tamanho, muitas vezes. E eu como um bom agilista, né, de certa maneira ali de business agility, eu tinha tudo metrificado, tinha OKR, de toda a parte da esteira de inovação, a gente aplicava muito, né, uma coisa aplicava a outra, né, na parte de inovação. E a gente sabia, tinha metrificado claramente que a gente demorava 9 meses para sair de um desafio, de uma oportunidade, e chegar num protótipo. E eu sentei em um belo momento com o GenAI, apesar de ter sempre tentado estimular o time a usar, não estava vindo muita coisa. Eu sentei um dia organizando na minha cabeça como seria o processo ideal. Tinha 15 pessoas no período, no meu time, só para você ter ideia, 2 terços eram designers. E eu sozinho, em 2 horas, fiz o processo de sair de um desafio e chegar num protótipo. Eu falei, tem uma coisa muito legal aqui para a gente explorar. E certas situações de conjunturas me levaram ali a rever minha carreira e falar, cara, talvez não seja mais o momento de ser executivo, seja o momento de empreender, porque eu estou vendo uma oportunidade que a gente via lá na época da internet. Lembra aquela época ali, Felipe, que você estava. É, Só que eu aqueles era cavalos adolescente nessa selados que época. passam na sua frente e você fala, eu preciso estar nesse aí, meu. Eu falei, então, assim, demorou, eu estava na adolescência na internet, na época da internet, eu não encarei, não estava no momento de É. empreender, não tinha nem cabeça para isso. E agora talvez eu tenha. E tem uma situação, talvez, até um pouco mais confortável financeiramente, para que me banque ali, me sustente durante o período. Que empreender é duro, ainda mais no Brasil. E eu falei, cara, eu acho que eu vou aproveitar esse momento e fazer isso acontecer. Então, foi um pouco da história. E aí surge a Genie, que é essa plataforma de AI que a gente está construindo. Já tem. Construindo o que eu digo, é porque você tem uma evolução infinita, né?
mas a gente já tem uma plataforma que entrega muita coisa, depois a gente até brinca um pouquinho nela aqui, sim. mas que aí, o principal objetivo é reduzir o tempo que uma empresa demora para tirar alguma coisa do papel. A gente reduz 90% já isso pelo lançamento de um produto ou serviço. Então, a gente conseguiu e está fazendo com várias empresas, está sendo extremamente divertido. Por isso que eu acordo de manhã extremamente motivado para fazer as coisas que eu faço durante o dia. Não, é legal pra caramba e, inclusive, assim, tem vários aspectos de que você, a Dini, né, no caso, está conectado com o canal, porque não é só a questão de inteligência artificial, mas é a questão também de gestão estratégica, priorização de ideias, projetos, metodologia, enfim, é por isso que eu acho que o fit entre o que você faz e aqui o canal, eu acho que tá todo sentido. Mas antes de a gente entrar de fato, você demonstrar um pouquinho aí, que é legal, até para as pessoas verem como funciona, né? De fato, aí algo que agrega valor para as empresas. Mas antes disso, eu queria te perguntar um pouco sobre IA, Gen AI. Você acha que esse negócio é hype, isso é bolha, vai explodir, ou amanhã vai ter um monte de robô andando na rua, perdemos os nossos empregos? Enfim, são coisas, né, que você deve escutar isso aí também. Traz um pouco dessa sua visão, o que que você pensa um pouco sobre AI nesse momento que estamos e um pouco para frente aí. Vamos lá. Inteligência artificial não é novo, já existe há um belo tempo. Eu acho que o que mudou muito foi o Gen AI, né? A IA generativa, a inteligência artificial generativa. Por que que IA? Cara, tudo que a gente tem de contato já tem IA embebido ali há muito tempo, né? Netflix, tinha os casos antigos lá do Target, que tinha a previsibilidade, que tem um caso emblemático que previu, né? Mandou um folheto como se uma menina tivesse grávida, tipo, antes dos pais saberem. Então, nesse caso, isso já era, de certa maneira, em termos de machine learning, de inteligência artificial, já aplicado na indústria há muito tempo. O que muda é que agora ela gera conteúdo. E isso é revolucionário. E eu gosto de brincar. Não é um hype, sim, tem muita coisa, e tem muita gente. E o hype, o que atrapalha é que muita gente fala muita groselha, Uhum, honestamente. Eu não gosto, eu sempre fui um cara muito de resultado, assim, de aplicado, em tudo que a gente sempre fez. Então, essa parte da groselha eu gosto de tirar um pouco do caminho e falar, ó, é assim que faz, isso que acontece, esse é o impacto que você tem diretamente no negócio, independente da tecnologia, porque a tecnologia evolui, ela muda, você vai aplicar misturas de tecnologias e no fim do dia ela é o meio, ela não é o fim, você está buscando geralmente gerar um resultado. Mas o fato é que quando aparece GenAI, e eu gosto de brincar, a Genie, por exemplo, ela é uma empresa baseada em GenAI. Se não existisse GenAI, não existia Genie. Na prática, acaba sendo um pouco disso. E você vai começar a ter cada vez mais empresas com essas características. E você, assim, do lado de vista, do ponto de vista de empresas ou até dos profissionais, assim, o mundo mudou. Quem não entendeu isso ainda tem que começar a ficar preocupado. E a partir do momento que você entende, ok, eu preciso tomar uma ação sobre isso. E a ação vai correr atrás de aprender. uhum, Vão perder empregos? Como qualquer revolução. A gente não está numa transformação, a gente está numa revolução. Na Revolução Industrial, teve gente que perdeu o emprego, teve reskilling, você teve que mudar a forma de trabalho. Acredito fortemente que a gente está num momento desses. E dói socialmente, gera convulsão. É complexo esse momento que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo que tem muitas ameaças, tem um caminhão de oportunidades para quem se predispor a trabalhar com isso, Filipão. Então, é um tema quente, tem hype, mas eu brinco, né, que eu, só retomando até uma brincadeira que a gente fazia, na época lá que eu estava na Accenture, que foi ali 2015 a 2021, a gente ficava assim, teve a era da transformação digital, que foi muito tema de cloud, mobilidade, né, aplicativos, era o uhum, quente, sim, tinha o tema de analytics, mas num patamar absolutamente diferente do que a gente tem hoje. E isso mudou o modelo de negócios, né, inovação aberta, tudo isso. O que a gente começa a ter agora é uma era que na época a gente não sabia, a gente falava da era pós-digital, que a gente não conseguia dar um nome. Agora, para mim, ela está muito clara. É uma era da inteligência artificial e da automação. sim. E daqui a pouco vai entrar outras coisas que nem metaverso. Metaverso ainda vai ter o seu momento chat GPT. Se bobear o Vision Pro, foi um pouco disso. Blockchain ainda vai ter seu momento chat GPT, que a gente não está entendendo ali onde que ele vai encaixar, mas está ganhando cada vez mais maturidade. Mas o fato é que inteligência artificial e automação é o momento atual. Então, tudo que antes a gente tinha uma capacidade
cognitiva, que era o monopólio humano, agora você ganhou um concorrente. E ele é bom para certas coisas. Ele faz algumas coisas como sintetizar conteúdo, leitura de dados, processamento de dados e trazer informações e insights. É absurdo. Personas sintéticas, ele consegue simular o comportamento humano, isso é pouco utilizado, ainda pouca gente conhece disso. Até publiquei essa semana no LinkedIn um estudo mó bacana que ele replica, usaram o GPT-4, já tem o 4O, já tem coisa assim, Uhum. mas estudos demoram a vir, né? Mas tinha assim, replicando o comportamento, estudos sociais, prevendo o resultado de estudos sociais, mais de 400 estudos sociais, com mais de 100 mil pessoas envolvidas, assertividade de mais de 90% sobre o resultado que é ter o estudo. Então, assim, tem coisas muito legais, ideação, ele trazer ideias, trazer contexto, te ajudar. Inteligência artificial agora virou um tremendo copiloto. E é assim, tem gente que fala, você não vai ser substituído por uma pessoa, você vai ser substituído por uma pessoa que usa IA. Essa eu acho que é a visão ainda do... E eu sou otimista, tá? Eu acho que as pessoas estão com uma visão otimista demais. Não. Pessoas vão ser substituídas por inteligência artificial. Você começa a ver casos que outras profissões, outras situações estão te substituindo de verdade. A questão é, ela te dá superpoderes também. Então, vai correndo conseguir os seus superpoderes, porque talvez o que você faz hoje, se você só faz aquilo, talvez uma parte importante do seu trabalho seja substituído por automação. E até pegando um pouco o gancho aí no que você está falando, né, e sobre ser copiloto, né, a AI ser Uhum. copiloto e tal, é bem isso mesmo, né, então assim, é como se nós tivéssemos à disposição aí um grande carro esportivo à disposição para nós competirmos, e cabe a cada um aqui entender se você vai saber dirigir ou não, ou utilizar essa ferramenta ou não, da melhor forma possível. E esse É, carro voa, né? exato. E no caso, por exemplo, de projetos, já existem pesquisas publicadas pelo PMI, onde atividades mais rotineiras de um gerente de projetos, como fazer ata de reunião, fazer status report, sumarizar lições aprendidas, se eu até falo muito isso aqui no canal, né? Se você que está nos assistindo, gerente de projeto, analista de projeto, se você acha que você é um grande diferencial porque você faz uma ata de reunião muito boa, desculpa, cara, mas assim, você está ficando muito para trás, sabe? Precisam-se de outras habilidades, né? Vão aparecer outras coisas aí. E utilizar aí a IA generativa vai ajudar a potencializar os resultados. Não sei se você concorda, mas no sentido de agora nós vamos ter cada vez mais automações que vão melhorar o processo e vão reduzir o tempo, né? Como você mencionou, o tempo, o custo de geração de alguma coisa. Perdíamos muito tempo fazendo uma atividade que agora, questão aí de minutos, horas ou poucos dias, já sai aí o resultado, né? Perfeito. Exato. E isso a gente está muito no começo. Isso aqui é a internet de 95, 98. A gente está muito no começo. Vai acontecer muita coisa. A gente está começando a aplicar já agentes de inteligência artificial que um conversa com o outro, então eles refinam coisas para você, eles geram e trocam. É como se tiver. Eu brinco, né, que até nem os agentes de GenAI se livraram dos chefes, né? A gente tem agentes supervisores que supervisionam os outros agentes, eles ficam trocando até a resposta ficar refinada e boa. E esses supervisores têm exemplos e exemplos que a gente vai treinando eles com coisas bacanas. É, tem assim, um mundo de coisas que ainda vão acontecer com o GenAI. Tem o multimodal de ela escutar, de ver. Cara, é empolgante no fim É do dia. Até eu empolgante. acho que fico brilhando os olhos aqui por quantidade de oportunidades que a gente tem. A questão é saber por onde começar, acho que filtrar assim, não, deixa eu pegar aqui alguma coisa e já começar a fazer, né? Exato. E, Mário, agora sim, vamos começar então, já que é para escolher por onde começar, cara, explica um pouco da Dini, da ferramenta, fala aí o que você achar, porque eu acho que é uma coisa legal para mostrar para as pessoas, porque legal esse nosso bate-papo de, e Mas e aí, ChatGPT vai o substituir e tal. tangível, né? Tá, legal, mas e aí, né? Como que uma empresa ganha dinheiro com um negócio desse aí? E você tem um caso super legal aí para poder compartilhar com a gente. Então fica à vontade aí, a assumir o Tá, controle aí do que você pode mostrar pra gente. tá, eu vou trazer um exemplozinho rápido, mas assim, no geral, né? Vamos do macro para o micro. Eu gosto de trazer a história e depois a gente mostra um pouquinho mais do detalhe. A Dini, o que que a gente viu, né?
tinha um processo, que é o processo de inovação, principalmente a fase de discovery das empresas, que é aquele papo que eu estava batendo no começo, quando eu estava até me apresentando. Demora 6 a 9 meses para uma empresa só chegar numa fase de protótipo, você sair de uma coisa etérea e chegar e falar, é isso que a gente vai fazer, ou seja, o que e o como. 6 a 9 meses com times dedicados, você está perdendo oportunidade de mercado, você está perdendo oportunidade de se diferenciar, você está perdendo um monte de coisa aí nessa história, além de gastar mais dinheiro do que você deveria estar gastando, porque sempre aquela tese, né, do falhar rápido, né, o fail fast. Você deveria falhar rápido. Na prática, ninguém está falhando rápido, está gastando muito dinheiro mais do que deveria. Então, o que a gente montou foi uma arquitetura de plataforma que ela endereça dois grandes desafios. O primeiro é o que eu deveria estar priorizando. Eu tenho a estratégia da empresa, muitas coisas que os times estão fazendo, tanto de marketing, de produto, de inovação, qualquer projeto, eu estou atacando a coisa certa, aquilo que conecta com a estratégia. Então a gente criou um módulozinho, que esse eu mostro rapidinho daqui a pouco. Eu carrego a estratégia, carrego as capacidades da empresa, as tendências que estão daquele setor ou daquela indústria, e em cima disso ela consegue ou criar ou priorizar. Você já tem uma lista de projetos, um portfólio, ela vai te ajudar com aquilo ali, mas ela tem uma capacidade de fazer, tipo, dezenas, centenas de projetos criados por ela ou priorizados por ela, já com matriz impacto complexidade, e avaliando se é um projeto de curto, médio e longo prazo, se aquilo ali está conectado com a estratégia, quem da sua organização deveria estar tocando aquilo ali, qual é a área mais que tem o melhor fit. Então, ela traz isso sempre com explicabilidade. Então, isso é uma coisa para ajudar a falar o que eu deveria estar fazendo. Desdobramento de estratégia nas organizações demora 2 a 4 meses. A gente consegue fazer em menos de uma semana. É um negócio brutal de eficiência. E aí você gasta tempo executando e não discutindo aquelas reuniões infinitas ali. O outro ponto é, uma vez que eu defini o que eu quero fazer, vamos supor que eu quero, poxa, olha só, a gente viu uma oportunidade aqui nos nossos dados, eu tenho um indício aqui de que o nosso serviço não está bacana, a gente precisa rever a experiência desse serviço. Ou não, eu quero lançar uma nova funcionalidade, ou eu quero lançar um novo serviço. A gente já fez de tudo isso que eu acabei de comentar contigo. Então, eu quero lançar um programa de fidelidade, eu quero criar uma nova funcionalidade ali da minha solução, ou não, eu quero pegar uma avenida nova que eu sei que eu quero atacar novas dores, necessidades dos meus clientes, que não tem nada a ver com o meu core atual. O que a Gini faz, assim, numa frase bem curtinha, é pegar e fazer isso acontecer muito rápido. Só que o legal é, primeiro, a gente analisa todos os dados para entender se aquilo ali está fazendo sentido e refinar o território que você vai atacar. A gente avalia, pega insights tanto dos dados internos da empresa quanto dos dados externos, LLMs e a própria internet, para você entender melhor o que você tem de base de conhecimento, o que você tem de grandes dúvidas. A gente cria, e aí vem a mágica, né? A gente cria personas sintéticas, são agentes de inteligência artificial que simulam o seu cliente. E a gente faz entrevistas e focus grupos com eles para entender dores, necessidades e validar as soluções que a gente vai criar também com inteligência artificial ali e com os humanos. Isso aqui é um copiloto, sempre falo isso também. Mas sim, você consegue fazer tipo, 110 entrevistas em 2 minutos, qualitativa, com 10 perguntas, claro. Você demora 4 meses só para fazer isso dentro de uma empresa. 3 meses. E depois a gente valida, refina a solução, já com insights de modelo de negócio e coisas importantes, principais atributos daquela solução, já com uma proposta de valor muito consistente, desdobra isso numa jornada futura do usuário para um produto ou para um serviço e prototipa. Aí protótipo, se é produto, é mais visual, uma coisa mais sólida, gerada por inteligência artificial também. Se é uma solução, a gente pode ser um aplicativo, pode ser uma jornada nova, pode ser uma jornada que misture físico com digital. A gente consegue estruturar isso, mas principalmente com as propostas de valor, os principais atributos. E aí sim você vai para o campo, você não vai deixar de conversar com o seu cliente final, isso a gente é totalmente contra. Mas você já vai para o campo muito bem abastecido. E todo esse processo que eu comentei, a gente consegue fazer hoje já em uma semana. A ideia é isso aqui você virar realmente horas. Mas hoje eu já faço em uma semana. Você está validando com o seu cliente ali sintético, mas que replica muito bem o seu cliente o tempo inteiro. Ele sai de um paradigma de é difícil conversar com o cliente, ele está aqui do meu lado, eu posso falar qualquer groselha para ele e ele vai me responder. Depois eu refino uma pergunta melhor. Então, você sai realmente da escassez para a abundância. E o custo de tudo isso também, Felipe, é a diferença. A nossa ambição é que isso aqui seja acessível para uma empresa pequena, tá? Para uma startup. Hoje ainda não é, mas a gente está conseguindo baixar muito o custo disso a cada mês que a gente vai percorrendo. Então, também, eu transformo um processo que era complicado, longo, caro, para uma coisa mais simples, mais didática, que qualquer um
possa acessar isso, não precisa ser um especialista em inovação, você consegue acessar e cada vez que vai reduzindo mais o custo. Show. A base geral é essa. Vou mostrar aqui um exemplozinho que a gente estava conversando, né? Deixa eu puxar aqui, ó. A gente brincou em algumas situações para simular, porque como a gente trabalha com dado muito sensível, está compartilhando aí, Tá, Filipão? tá certo. Sempre a pergunta Mostra aí, chave, tá tá. bom. Então a gente pegou assim dados públicos da Microsoft como um dos exemplos de rodar o strategy, né, que é aquela parte de selecionar o que eu deveria estar fazendo. Então o que a gente faz assim, por exemplo, primeiro, ela vai puxar vários documentos da empresa, né, sobre a empresa, que é uma empresa fictícia que a gente criou para a gente poder mostrar à vontade. Com poucos dados, a gente foi no limite assim, pô, dá para fazer isso aqui com poucos dados? Uhum. Dá. Dá para fazer com um monte de dados também, isso é legal. Mas, sim, uma empresa fictícia aqui de armazenamento de energia solar, recarga de veículos e consultoria de eficiência energética, e a gente trouxe o SWOT dela, isso aqui tudo criado por inteligência artificial, tá? Geralmente isso aqui vem um monte de documentos, vem PDF, PPT, doc, transcript de call. A Dini consegue ler tudo isso e organizar num único site. Então, isso já é uma primeira parte. Então, tem o planejamento estratégico da empresa, os objetivos, quem é o dono de cada área dela, tem algumas matrizes de priorização que já foram feitas, avaliações de clientes, avaliações internas, esse tipo de coisa. Quanto mais dado que traga contexto, melhor. Só que toda empresa tem uma estratégia mais alto nível e tem iniciativas, grandes frentes, né, estratégicas ou pilares estratégicos. Então, em cima das iniciativas, você às vezes tem alguma ação, mas tem ali metas, né? O que eu espero de impacto daquilo ali que eu estou fazendo, né? O que deveria estar acontecendo? Essas iniciativas ainda muitas vezes ainda têm um nível meio alto. Você precisa desdobrar isso em programas ou projetos. E aí que entra a Jane. Então, ela vai ter aqui seus critérios de avaliação, e em cima disso ela começa. Isso aqui a gente botou lá no modo criação, tá? Se ela tivesse um portfólio, ela ia fazer esse mesmo processo aqui. Ela pega, cria, e assim, não é só um projeto, tem um treinamento, tem. Ela, o mágico que a gente chegou aqui foram três de curto, três de médio, três de longo prazo. Ela cria, ela vai fazer aqui toda uma explicação de como que aquilo ali se conecta com a estratégia, tem a descrição do que ela está sugerindo, como se conecta com a iniciativa, com a estratégia corporativa, qual é o tema. Então, ela vai fazendo todos esses detalhes, trazendo um pouco da lógica de decisão. Então, a gente trabalha muito na explicabilidade, né? Porque o pessoal fala, poxa, mas como eu sei que isso aqui não é uma alucinação? A hora que ela te explica, se ela estiver alucinando, você vai pegar. Mas a gente tem todo um guarda-reio aqui de agentes, aquela brincadeira que eu falei dos agentes O supervisores chefe, que né? checam o que está sendo gerado. Então ela vai refinando, então ela vai te mostrar uma coisa que foi discutida, debatida antes entre inteligências artificiais, agentes de inteligência artificial. Mas ela vai trazendo todo o detalhe desses projetos e ranqueando ali também com explicações por que ela ranqueou daquele jeito. Então, em cima disso, fica muito mais fácil para uma pessoa decidir em cima de um gráficozinho desses, né, do que você ficar lendo e tentando adivinhar qual é o potencial de impacto, aquela bolinha do post-it, a eterna bolinha do post-it, né? Então, ou então você vai gastar muito tempo da organização nessa fase inicial, que deveria ser uma coisa mais do tipo, cara, isso aqui é mais quali, o que eu preciso ter, puxar e vai. Disso aqui tem evoluções, conforme a inteligência artificial vai evoluindo, a gente vai evoluindo junto. Vai ter a oportunidade de trazer muito mais matemática para isso agora, principalmente com os modelos mais novos que estão surgindo. Mas depois você tem projetos priorizados, aqui tem vários, né, que caíram, brinquei como que a gente normalmente faz de rodar numa sessão de trabalho, uma priorização ali que o pessoal vai na plataforma selecionando ou trazendo projetos novos também, ela não é, isso aqui é copiloto, sempre gosto de falar isso, não é ela que está decidindo, ela está te ajudando a ter insumos para tomar sua decisão. Então, você falar que um projeto aqui de baixo é melhor que um projeto aqui de cima, se não tem a mesma complexidade, mas esse aqui tem impacto potencialmente maior, não é quem fala mais bonito na mesa que vai Exato. argumentar. Você precisa de argumentos mais concretos para trazer aquilo ali. Pode ser que você não concorde com o que ela está trazendo e está tudo bem, mas ela te trouxe um ponto de vista. E o legal, né? Aquela parte de tendências. A gente traz as tendências também aqui, olha um pouco do que está acontecendo com aquela indústria, e em cima disso, ela cria visões e traz também em relação ao portfólio que você está selecionando ali, que você ainda vai refinar e priorizar, mas se tem gaps. E se você deveria estar. Eu brinco que isso aqui é o retirar os pontos cegos da sua estratégia, né? E você tomar decisões cada vez mais conscientes. Olha, tem coisas que eu estou deixando para trás, é intencional, mas é um pouco disso
Esse aqui é só o exemplo Sim. daquela parte mais estratégica ali. É um módulozinho que a gente considera até pequeno, o outro é bem mais complexo, tem uma jornada bem mais extensa e bem mais sofisticada. Mas, assim, coisas que a gente consegue fazer em menos de uma semana e que geram um impacto, um efeito muito legal na organização, a um custo que, no final do dia, eu estou tirando o custo dela, porque o tempo que ela gastaria de executivos tomando as decisões é absurdo. É, não, pô, é legal pra caramba aí o exemplo em si, né? E aí, bom, a gente já conversou isso outras vezes, né? Mas eu mesmo tenho exemplos de que a discussão de uma estratégia de uma empresa, iniciativa estratégica, criação de projetos, priorização de portfólio, vamos dizer assim, o jeito que até então nós conhecíamos. Era realmente você juntar todos esses dados de mercado, tudo da sua empresa, eventualmente fazia lá o off-site, né, uma reunião fora da empresa para ficar focado. Post-it para lá, post-it para cá, um que bate na mesa, aquela discussão de condomínio, não sei o quê. E no final das contas, é o que você falou, o cara que fala mais bonito às vezes consegue priorizar um projeto que não necessariamente está alinhado com estratégia. E agora, né, o exemplo que você mostrou, ter essa ferramenta, é claro que ela não vai substituir ali a tomada de decisão da empresa, ou da diretoria, ou das pessoas que estão, mas é uma coisa muito mais direcionada. Então, esteja ciente que, matematicamente, ou com todos esses fatores que nós analisamos, seria este portfólio. Se você, por uma questão estratégica, quiser tirar, apertar o parafuso ali, beleza, tamo junto. Mas assim, isso vai poupar um tempo. E eu acho que esse que é o grande desafio, pelo menos que eu Sim. imagino, que é mostrar para essas empresas que, mas é só uma ferramenta que vai trazer ali um portfólio. Isso a gente já faz. Mas a que custo? Quanto custa parar esses executivos? Quanto custa lá o salário? Quanto custa lá uma alocação de um lugar? E o principal que você falou, né, que na minha percepção, o tempo que demora faz você perder oportunidades, porque enquanto você está discutindo, você está vendo, você está lá olhando o PowerPoint, outras empresas já poderiam estar acelerando esse processo, colocando para testar, colocando para rodar o negócio. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade aí sim. São esses os elementos principais, né? Não estou querendo substituir os humanos e nem a tomada de decisão. Isso é muito rico. A gente sempre fala, isso aqui é o copiloto. Não é substituto, não é um substituto do ser humano, mas ele é um substituto daquele trabalho chato que os seres humanos não necessariamente gostam de fazer. Aí você vai focar na parte mais inteligente de usar o seu cérebro para coisas mais interessantes até. Sim, sim. Mário, cara, obrigado aí por divulgar e mostrar um pouquinho só, mesmo que um pedacinho da Dini pra gente, mas algo realmente aplicado para as empresas. E espero aqui que esse bate-papo tenha aberto aqui as ideias, e as curiosidades das pessoas que nos assistiram ou nos escutaram. Ah, todos os links, tudo que o Mário aqui tiver relacionado aos contatos dele, eu vou deixar tudo na descrição do meu vídeo. Mas, Mário, cara, obrigado. Mas antes de você ir embora, tem uma pergunta-chave que eu faço aqui para todo mundo, né? Todos os entrevistados, que é: você tem uma experiência como executivo, consultorias, empresas, você já viu muita coisa, e hoje você está nesse mundo aí de inteligência artificial. E uma pessoa que está aqui no canal, chegou até aqui, achou super legal e tal, mas assim, tá perdidaço para onde começar sobre inteligência artificial e tal. Que você poderia deixar assim como uma palavra para essa pessoa, um livro, um artigo, uma postura, um curso, não sei. O que você, com toda a sua experiência, se você encontrasse o Mário lá do comecinho, o que você falaria para ele para acelerar o processo aí também? Eu acho que tem vários cursos. Eu dou aula na Future Dojo sobre isso daqui. Eu tenho algumas outras parcerias também em company que a gente faz junto lá com a Monk. Mas eu acho que mais do que o curso ajuda, acelera, com certeza. E isso foi muito engraçado. A gente criou alguns desses cursos muito focados, porque a pergunta que vinha muito era muito para você, por onde eu começo? E eu não comecei com curso, foi curioso isso. Tem uma coisa muito bacana da GenAI, tá? É você conversar com ela e você tem que aprender a conversar com ela. Você contrata ali um chat GPT, paga, tira o escorpião do bolso, vai ser transformacional na sua vida, os US$ 20 lá, tá? Mas você começar a conversar, ele é uma ferramenta que ela consegue te ensinar a usá-la. Fala, poxa, qual é a melhor forma de fazer um prompt aqui para você? Eu estou com um desafio tal. Mas conversa, não acha que é igual um Google que você vai jogar lá e ela vai vir com tudo pronto para você. Conversa, entenda que você vai ter que interagir.
Mas, por exemplo, você tem um processo na sua organização, um processo na tua vida que você quer transformar, pega esse processo e lembra na sua cabeça quais são os passos que você utiliza para você chegar naquelas conclusões. Tenta jogar esse desafio, aquele processo, dentro. Cuidado com o treinamento de dados, tá? Quando você paga o chat GPT os US$ 20 lá, ele tem o direito a treinar, então tem alguns mais sofisticados. Cuidado com dados sigilosos da organização, sempre bota esse ressalto. A gente protegeu muito essa parte por causa dos dados que a gente tem lá, mas o chat aberto você tem que tomar cuidado. Então não vai botar dados sigilosos da sua organização lá dentro, mas brinca, começa a perguntar para ele como que você. Estou querendo fazer um processo tal numa indústria X, você não bota nem o nome da empresa. E vai discutindo com ele, ele vai te ajudando e vai pegando tua cadeia de pensamento, de raciocínio e vai colocando. Tem já lá o O1, que é o que já faz cadeias de pensamentos, que ele, não sei se você viu essa, Felipe, gabaritou a prova do ITA, Ah, eu vi. essa Eu fiz ferramenta teste no nova. meu canal mesmo também, mostrando e fazendo esse comparativo. Claro, eu não fiz a prova inteira, né, como eu vi, mas eu fiz esse teste aí também, inclusive com perguntas do vestibulares, vamos dizer assim, de fora e tal. Então, ele já te ajuda nisso. Então, um O, o O1, desculpa, que está agora sendo lançado, pode até te ajudar a fazer já mais isso de forma acelerada. Mas entenda que você vai ter que conversar. E usa isso para conversar. Começa a brincar com ele. Acho que esse é o primeiro passo. Você vai começar a ter mais intimidade. E tem você pode buscar lá no There is an AI for that. Depois eu te passo. Acho que esse Ah, link eu eu já tinha coloco te aqui embaixo conversado. também para as É, pessoas. que assim, tem um monte de ferramentinha especializada. Algumas são uma camadinha que só basicamente usam chat GPT. Se você usar direto, você vai ter o mesmo resultado. Ó, ele tem um prompt lá, já está mais otimizado. Tem outros que são mais sofisticados. A Gemini é um exemplo disso. Mas você pode ter várias ferramentas, às vezes, que você quer mais robustas para resolver um problema que você já tem com o GenAI. E você vai liberar tempo para fazer outras coisas da vida. Eu uso para absolutamente tudo. Eu vou fazer um post no LinkedIn, eu uso para me dar ideias e eu refino. Eu vou criar meu processo de vendas, meu playbook de vendas. Eu fiquei 2 horas conversando com o ChatGPT, não foi um processo especializado, ele me ajudou pra caramba a estruturar o meu processo de vendas. Então, dá para você brincar de forma aberta, depois que você ganha prática, você consegue fazer muita coisa legal. E algumas outras usam ferramentas especializadas, que você não vai ficar quebrando pedra toda hora, né? Algumas coisas, automações, vão te ajudar muito. Acho que é um pouco Isso. das dicas que eu daria, Felipão. Pô, legal pra caramba. Eu acho que já abre a cabeça aqui das pessoas para conhecer. E uma coisa que eu acho bem legal aí que você falou que que é você aprender com a mão na massa. Eu, assim, dou o meu exemplo. Eu acho que cada um que você deve ter os seus e as pessoas que assistem aqui também certamente têm. Eu, por exemplo, eu fiz engenharia de computação, né? Mas Uhum. eu comecei a mexer, por exemplo, como eu aprendi Excel? Eu nunca fiz curso de Excel. Como eu aprendi a, sei lá, a mexer no Windows, a mexer. Nunca fiz isso. Como eu aprendi a programar em VBA, hoje, sei lá, mas na época queria aprender ali com macro de Excel sozinho. Foi indo, criei um problema, fui indo, foi errando, claro, foi indo, foi indo. Então, eu acho que cada um aqui tem o exemplo. É claro que cursos ajudam, né? Dá Abrem a uma cabeça. acelerada. Mas dá uma Uhum. acelerada, eu acho que esse é um ponto interessante, mas vai muito também das pessoas, né? De irem atrás, de A se atitude. atitude, se consumir um curso, aplique, vai a fundo no negócio, não só pelo certificado e tal, esquece. Isso aí é só um PDFzinho lá, mas é o meter a mão na massa de verdade. Eu acho que isso que faz a diferença aí. É, É isso aí. Mário, antes de você ir embora também, agora eu queria dar a palavra final aí para você. Se você quiser deixar uma última mensagem, deixa suas redes sociais, enfim, se alguém gostou, se alguém quer contratar você, contratar a Dini, sei lá, onde que vai te achar. E assim, obrigado mesmo aí pelo seu tempo, obrigado por poder mostrar esses exemplos aqui e eu acho muito enriquecedor aqui para o canal mostrar que a inteligência artificial ela de fato não é só aquela, vamos criar um É o hype. avatarzinho, musiquinha e não sei o quê. Não, dá para gerar resultado e gerar bastante resultado para as empresas. E o exemplo que você trouxe aqui está bem alinhado aqui com o que nós temos no canal relacionado a projetos, iniciativa estratégica, enfim. Espero aí que as pessoas tenham visto essa conexão. E obrigado mais uma vez. Passar a palavra final aí para você. Não, acho que, pessoal, é pegar e meter a mão na massa, explorar os territórios, tem muita oportunidade bacana. Meu contato, me procura no LinkedIn, Mário Lemos, Gini, com 2 N's aqui, do jeito que está escrito aqui no meu nome.
você vai achar. Lá tem o linkzinho para marcar uma reunião comigo também. O próprio site www.dini.app é o nosso site. Lá também você consegue acionar a gente, entrar em contato com a gente. Então, é fácil. E também no LinkedIn eu posto. Tem Instagram também, tem o Instagram da Dini, dini.app, tem o Mário Lemos Pro, você vai me encontrar lá também. Mas, assim, eu posto vários conteúdos, posto onde que eu estou indo, o que está acontecendo, volta e meia eu boto alguma coisinha bacana lá, então só seguir, a gente vai trocando figurinhas. É muito fácil me achar e entrar em contato comigo. Fechado. Mário, obrigado. Valeu mesmo e até a próxima. Obrigado a você, irmão. Até. Um abraço.